estimado seminarista Lourenço, também os seminaristas que hoje nos visitam, amados fiéis, celebramos um domingo muito bonito. Esse domingo do tempo depois de Pentecostes nos traz novamente a cor verde na divina liturgia. O verde, meus amados filhos, que irá nos acompanhar nos próximos domingos, enquanto nós seguiremos nosso Senhor, enquanto nós vamos dar continuidade ao nosso caminho, ao caminho da nossa salvação. O verde é a cor do Espírito Santo na iconografia oriental. O verde é a cor da vida, porque é de Cristo que nos vem a vida. O verde, meus amados filhos, é a primeira cor que desaparece quando a vida desaparece na natureza. Quando tudo seca, ele se vai. Deus criou o mundo em 6 dias e nos trouxe a vida, a verdura. E assim, hoje, no Evangelho que acabamos de ouvir, a boa nova de nosso Senhor, em 6 talhas de água, ele começa uma nova criação. Meus amados, terminou o ciclo do Natal na Santa Igreja, em nosso rito romano, e agora caminhamos com os ensinamentos do Senhor. Nosso querido apóstolo São Paulo nos ensina tantas verdades na epístola que acabamos de escutar. Deveríamos ter essa epístola impressa conosco em nossos lares e sempre a olharmos novamente, porque durante 3 domingos São Paulo vai nos dar conselhos muito importantes a partir de hoje. E meus queridos, São Paulo nos chama a todos nós a nos olharmos, a percebermos que recebemos de Deus presentes. A palavra presente também pode ser chamada dom. E pede, meus queridos, que usemos os nossos dons como apraz ao nosso Criador. Usemos os nossos dons para o bem, para a verdade, para a justiça, e ao mesmo tempo fortalecidos pela caridade, pela paciência, pelo amor. Precisaremos de todas essas virtudes. Precisaremos, meus queridos, para que nossa vida seja um reflexo da vida do nosso Senhor. Somos cristãos, amados filhos, e não faz sentido viver se Cristo não viver em nós. Não faz sentido proceder a nossa vida se Cristo não procede conosco. Não farão sentido nossas palavras se Ele não falar pelos nossos lábios. Nem o nosso amor, se Ele não for o primeiro amor do nosso coração. Porque, amados filhos, Ele nos amou primeiro. Precisamos de vida. Ah, São Pedro, como foste sábio na sua resposta. Nosso Senhor, certa feita, lhe disse: não quereis abandonar-me também? E São Pedro disse: aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida, vida eterna. E nós queremos viver. Fomos criados para viver. O nosso Deus é o Deus da vida, que morrendo nos dá vida. Vida que não pode ser tirada, vida verdadeira, vida eterna. E filhos queridos, isso é maravilhoso. E por isso São Paulo nos diz, tão bonito perceber isso, que tenhamos alegria. Alegrai-vos, filhos queridos, alegrai-vos porque nosso Senhor nos deu tudo, tudo que nós precisamos, de verdade. Ele nos deu vida, Ele nos deu os sacramentos, Ele nos deu fé, Ele nos deu tudo. Todas as outras coisas, filhos amados, são miragens desta terra, passageiras. Para Deus não importa o que nós temos, filhos queridos, mas quem nós somos. Quem nós somos, meus amados. E por isso, nesse domingo, depois da Epifania, depois da manifestação do nosso Senhor, a oração da missa, a oração da coleta, pedia algo muito simples, mas tocante, filhos queridos.
Que Deus dê aos nossos dias a sua paz. Paz, meus filhos, não é ausência de guerra. Paz é viver na graça de Deus. Deus não promove as guerras da terra. Podemos estar numa trincheira, no meio de uma batalha, e estarmos em paz, se nós estivermos na graça de Deus. Se combatemos com Ele ao nosso lado, se estamos unidos ao nosso Senhor. Essa paz, filhos amados, é que o mundo está procurando e não encontra. E não vai achar, filhos queridos, não vai. Porque tem procurado em todos os lugares, menos em Deus. Nasceu-nos o príncipe da paz. A paz é a graça. É nossa união com o nosso Senhor. Essa é a paz que precisamos, filhos amados, e que buscamos. Essa é a paz. Dai a paz aos nossos dias, quer dizer, dai a graça aos nossos dias, Senhor. A vossa graça. E assim, meus amados, que nós possamos ser instrumentos de bênçãos nessa terra, porque somos cristãos. Se houvesse um justo em Sodoma e Gomorra, elas não seriam destruídas. Quantos filhos de Deus estão na terra? O mundo tem esperança, filhos queridos. Tem, porque os filhos de Deus estão na terra. E esse compromisso é nosso, de sermos verdadeiras testemunhas dessa vocação à santidade para a qual, meus amados, nós fomos chamados. E isso nos enche de alegria, porque Ele nos chama à felicidade, à humildade. Talvez alguns de vocês já tiveram a graça de ir a Belém, na Terra Santa. E lá em Belém, na Basílica da Natividade, uma grande basílica antiga, constantiniana, devemos essa graça a Santa Helena. A Basílica da Natividade tem uma porta pequenininha. Apesar de ser uma grande igreja, pequenininha porque para entrar onde Jesus nasceu, todos precisam se abaixar. Todos precisam de humildade. Esse é o caminho. Essa humildade nos traz a verdadeira paz. Muitas coisas que nos inquietam, filhos queridos, nascem do nosso orgulho. Nosso Senhor nos conhece. Nosso Senhor sabe. Muitas coisas que nos fazem sofrer nascem dessas inquietações com o que é passageiro. Precisamos dessa paz. E por isso, ao falar de alegria, nosso Senhor hoje faz o primeiro milagre de sua vida pública, numa festa de casamento, em Caná da Galileia, num momento de alegria. Mas mesmo nos momentos de alegria em nossa vida, podemos enfrentar dificuldades, filhos queridos, porque alegria não é euforia, não. E então aqueles noivos não tinham mais vinho. Há pouco nós meditávamos que nosso Senhor nos deu tudo e nos envergonha o quanto Deus é generoso. E nós somos mesquinhos. Ele nos deu até mesmo a sua mãe. E nesse primeiro milagre público do nosso Senhor, filhos queridos, quem intercede? Ele quis que assim fosse, porque nada se passa sem que Ele queira. Para nos ensinar um caminho, foi ela, foi a sua mãe, que logo seria também a mãe de todos nós. Os santos a chamam onipotência suplicante. Significa, tudo que ela pede, ela consegue. Tudo. Nossa Senhora intercede. Como mãe que tem um coração antecioso, como mãe que se adianta, como mãe que percebe, Nossa Senhora intercede. Nossos santos corretos estavam, e tão corretos ao dizer, filhos queridos, quando Deus juntou todas as águas, chamou o mar, quando juntou todas as graças, chamou Maria, e naquele dia ela intercede. E ele diz, mas ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E Nossa Senhora aqui nos dá uma aula, filhos queridos. Nossa Senhora não duvida. Nossa Senhora confia e simplesmente diz aos que servem, os serviçais, façam o que Ele disser.
Vocês percebem, filhos, a confiança de Nossa Senhora? O quanto é maravilhoso o amor que une o coração dela ao do nosso Senhor. Jesus disse, não é minha hora, e ela simplesmente diz, podem fazer o que Ele vai dizer. Isso. Ela diz isso, ela sabia que Ele ia resolver. Ela sabia que Ele não ia faltar. Sim, Ele jamais falta. Ele é generoso, Ele é o nosso bom Deus. E ela então diz a todos nós, filhos queridos, façam o que Ele disser. E essa frase podemos trazer para a nossa vida. E como se praticássemos de fato isso, tudo seria diferente em nossa vida, em nossas famílias e nesse mundo. Façam o que Ele disser. Ali está tudo. Façam o que Ele disser. E tem mais gente aqui que colabora conosco nessa nossa breve meditação. Os serviçais. Os serviçais não duvidam. Vocês percebem? Eles simplesmente obedecem. Sim, trouxeram 6 talhas de 100 litros, cheias de água até as bordas. 6 talhas, eles obedecem. Assim deveríamos ser nós, como esses serviçais. Ouvir o conselho da Virgem. E logo, filhos amados, o impossível acontece. A água é transformada no vinho mais precioso, no vinho mais fino. Eles confiaram. Nossa oração, filhos queridos, para que tenha eficácia, precisa ser uma oração movida pelo amor e pela confiança. Precisamos confiar, mas confiar de verdade, não como se diz no jargão popular, confiar desconfiando. Não! É confiar de verdade. Se aqueles serviçais simplesmente falassem, não adianta trazer água, eles estão precisando de vinho. Deixa Deus trabalhar, meus filhos queridos. Deus gosta de trabalhar. Deus gosta, e meus queridos, a sua grande obra, que é essa criação da qual fazemos parte, é uma obra de muito trabalho, primoroso trabalho. Precisamos deixar nosso Senhor trabalhar na nossa vida. Precisamos confiar que a nossa conversão, a nossa santificação, os nossos passos, filhos queridos, podem ser movidos não somente pelas nossas forças, isso seria herético, mas precisamos contar também com a ajuda de Deus. Façamos nossa parte, é claro, mas deixemos Deus também trabalhar em nós. Por isso, São Filipe Neri, o grande santo da alegria, ele rezava todo dia assim para Jesus. São Filipe Neri dizia assim, Jesus, cuida do Filipe, porque ele pode te trair. São Filipe Neri dizia isso. Cuida do Filipe, porque ele pode te trair. Ele confiava, sabia das suas fraquezas, mas confiava que esse caminho não é para ser feito sozinho. Nosso Senhor podia, meus filhos, ter levado a cruz sozinho até o final do Calvário. É Deus encarnado, apesar do tamanho sofrimento. Mas Ele permitiu o Cirineu para nos ensinar a confiar, para nos ensinar a irmos juntos. Existe uma palavra, meus filhos, que nossa religião não conhece. Essa palavra é o egoísmo. O egoísmo é próprio do demônio. E nós não podemos ser, filhos queridos, egoístas também com a nossa salvação. Precisamos deixar que Deus faça parte desse trabalho na nossa vida. E assim, a água se tornou vinho. Um milagre acontece. Filhos queridos, o que é um milagre? Um milagre é a realização do impossível. Isso é um milagre. Uma cura é você ter uma doença e você melhorar. Um milagre é te faltar um osso inteiro da coluna vertebral e caminhar, como aconteceu em Fátima. Isso é um milagre. Existe um homem lá que caminha sem ter um osso da coluna, um espaço entre as vértebras. Ele caminha. Isso é um milagre que Nossa Senhora fez em Fátima. Milagre é o impossível, filhos queridos. E Deus faz milagres, porque Ele é generoso. E isso significa que Ele é poderoso.
e Ele quer nos salvar. Então, todo esse poder unido à vontade de Deus, com a nossa cooperação, dá certo. Mas, filhos queridos, precisamos também cooperar. Precisamos confiar. Precisamos rezar. Precisamos verdadeiramente amar. Precisamos dizer não ao maligno e às suas tentações. Precisamos saber onde está o nosso coração. Filhos queridos, na festa de um casamento, um homem e uma mulher se unem para formar uma nova família. E ali o amor floresce e cresce. Assim como deve ser a união da nossa alma com o nosso Senhor. O livro dos Cânticos, comentado por São Bernardo e tantos outros doutores da Igreja, enaltece essa união da alma com Deus como uma união nupcial. E nosso Senhor quer que nossa alma se una a Ele assim. O tesouro do marido é sua esposa, da esposa é o marido. Devem cuidar um do outro, assim Deus também cuida de nós, meus filhos. E a alegria vem, o melhor vem. E aliás, é impossível terminar essa meditação, filhos, sem agradecer a Deus mais uma mercê sua tão grande. Vejam vocês, meus amados, a pergunta que lhe faz o mestre de cerimônias do casamento: guardaste o vinho melhor até agora? Foi assim mesmo. Guardou o vinho melhor até agora. E aqui, meus amados filhos, além do milagre daquele dia, nós temos a prefiguração do milagre eucarístico, da presença de nosso Senhor nas espécies eucarísticas. E nos comove olhar para o sacrário e poder dizer assim: meu Senhor, fizestes tanto e guardastes ainda o melhor até agora. Porque agora Ele vai nos oferecer o melhor. Ele nos oferece o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, e não há nada maior que isso. Nada nos falta, filhos queridos, nada nos faltará, como diz o Salmo, nada, se nós deixarmos que Ele nos conduza. Tudo Ele nos deu. E termina São João, o apóstolo amado, dizendo: e assim Ele manifestou a sua glória. E nessa solene liturgia, com todo amor, nós queremos glorificá-lo. Queremos honrá-lo em sua glória e oferecer a Ele todo o melhor que nós temos, principalmente o que Ele mais espera de nós em nossos corações: o nosso amor, porque só o amor pode explicar tudo o que Deus fez, faz e fará pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.